querido, se você quer uma mensagem de autoajuda, não venha nesse congresso. Não vá nas igrejas dos companheiros que estão aqui. Se você quer uma mensagem que só massageie o seu coração para você chorar, não vá a igreja nenhuma. Fique em casa, pega a fita do Titanic e vai assistir. Aí quando Leonardo DiCaprio estiver morrendo com aquela boquinha azul, você tem um infarto e começa a chorar. Ai, que é uma emoção barata. Coloque no carro o CD do Zezé de Camargo e Luciano. Aqui não é lugar de emoção barata. Aqui é construído pela graça. Pela graça. É claro que isso não é para qualquer um. É só para quem quer mais. Será que tem alguém que quer mais aqui? Então segure a mão para cima e respire fundo, porque eu vou fazer uma pergunta. O que é que você está disposto para fazer para receber esse mais? Até onde você está disposto a ir? O que é que você está disposto a fazer? O que é que você está disposto a construir? Pega essa mão, bata no peito até fazer barulho. Até fazer barulho. E olhe para quem está do seu lado e diga: se você não quer, dá licença. Diga: eu cansei do alpendre. Diga: eu cansei do átrio. Eu quero o lugar santo. Só quem quer o lugar santo dá um grito de glória. O cidadão que estudava até 30, pastor Cisino, no dia da formatura dele, pelo que eu entendi, pastor Gesião e pastor Yosef, que são mestres aí da história dos hebreus, se eu falar alguma besteira, me corrija. Eles ganhavam um presente, pastor Júnior. Um trem chamado espevitadeira. Espevitadeira. Qual o nome, igreja? Levanta a mão direita para o céu, faz um carinho nas costas do irmão. Diga: vai doer só um pouquinho. A espevitadeira era parecido com aquelas agulhas da roça. Quando a gente morava no meio do mato, lá na Vila Tatu, passavam uns homens no meio da rua gritando: gente, quem está com fogão entupido? Agulha para desentupir fogão. E minha mãe ia correndo, porque lá em casa, pastor Joel Roder, caía óleo para tudo quanto é lado, entupia o fogareiro. Aí minha mãe comprava aquelas agulhas grandonas, pastor Jesus, enfiava nos buraquinhos lá daquele do fogareiro, e quando puxava, a borra saía. Aí o gás vazava e o fogo pegava. O sacerdote, no dia da diplomação dele, ele recebia uma espevitadeira. Oh, glória, estou todo arrepiado. Parece que eu vou voltar ao menino da Vila Tatu de novo, quer ver? Ele arrumava uma espevitadeira e botava na cintura, nas costas. Todos os dias, de manhãzinha, quando ele ia para o santuário, depois de passar óleo na barba, depois de oferecer sacrifício por ele, depois de tomar um banho aqui na pia de bronze, ele entrava no santuário, ele não olhava à esquerda o altar do incensário, ele deixava de lado. Ele olhava o pão da proposição, alguns pães embolorando, ele deixava de lado. Ele ia em linha reta e chegava na frente do menorá. O menorá tinha 7 lâmpadas, mas por causa do frio da noite, às vezes as lâmpadas, pastor Reuel, elas ficavam endurecidas, o óleo criava uma borra e tapava as canaletas. Como tapava as canaletas, entupia-se e o fogo apagava. Eram 7 braços, e às vezes quando o sacerdote chegava, para desespero, tinha só uma lamparina acesa. E pense no homem que tinha que trabalhar rápido. Tirava a espevitadeira daqui, com todo respeito, em oração, cavava dentro do segundo braço do menorá. E quando ele puxava para fora, a borra do óleo saía e o óleo vertia. E quando o óleo brincava aqui, o vento que estava de cá fazia com que o fogo daqui batesse aqui e o fogo acendia de novo. Agora já são 2, o desespero vai acabando. Ele vai na terceira, quando ele limpa o fogo que estava na segunda, pega na terceira. Vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta. Na 7ª estava tudo iluminado, Júnior. Estava tudo pegando fogo de novo. Deus nessa noite quer levantar alguns sacerdotes aqui.
Deus quer levantar, eu disse sacerdotes, não é meia boca, não é gente que não sabe falar ou viver o que fala. Eu estou dizendo que Deus quer levantar uma geração profética de sacerdotes que saibam usar a sua espevitadeira. E anda aqui abaixo, tombe nequiliria tia baceia. Canaletas entupidas, igrejas adormecendo na escuridão, ministérios vazios da graça e da glória, pessoas construindo nomes e famas e fortunas, e não há nada de pecado nisso, mas trocando o eterno por coisas passageiras. Eu viajo esse Brasil e esse mundo, e a nossa agenda, graças a Deus, ainda é muito concorrida. E eu fico às vezes meio desesperado. São 15 anos pregando. Eu imagino o pastor Gesiel quase 60 anos pregando. Foi isso que o senhor me falou ontem. 60 anos pregando. Eu fico imaginando o desespero de uma geração que procura em homens falíveis, porque somos falhos, alguém que tem uma palavra para falar, alguém que tem uma pregação para dar. Eu assisti o pastor Gesiel ontem pregando pela internet. Ele dizia que desse púlpito não se prega para os Gideões, desse púlpito não sai mensagem para Santa Catarina, desse púlpito sai mensagem para o mundo. E é verdade, milhões de pessoas estão ouvindo agora pelas ondas do rádio, pela internet. Pessoas esperam um ano inteiro para se alimentar daquilo que é pregado aqui, porque ainda existe um reduto de gente que tem uma espevitadeirazinha na mão. Às vezes ela está meio torta, às vezes está até enferrujada, mas a gente põe ela para funcionar todo dia. Deus essa noite manda uma mensagem de santidade. Eu vou repetir, uma mensagem de pureza e santidade. E agora, com respeito e com licença, vou falar agora como um profeta, pregador, mas como parlamentar da nação brasileira. Me apavora chegar em Brasília toda terça-feira. Me apavora entrar dentro da Câmara dos Deputados desse país e saber como o diabo, como Satanás está infiltrado no governo brasileiro. E não é só no governo brasileiro, é no governo do mundo. Satanás tem levantado homens e mulheres, e a igreja não tem se atinado a isso. Enquanto a igreja se preocupa com os seus redutos, enquanto os seus reis se preocupam com os seus pequenos reinos, enquanto crentes não saem mais para a rua para evangelizar, nem para fazer um culto ar livre, nem para falar de Jesus mais, Satanás levantou o seu ativismo nesse país. Senhoras e senhores, existe uma ação de Satanás contra a santidade da família brasileira. Existe dentro desse nosso governo, que é um governo de esquerda. Talvez vão cortar as minhas emendas. Doutor Bauer, não fica apavorado não, eu sou profeta, eu estou deputado, mas eu sou pastor, e como pastor eu não posso deixar de falar. Se não houver uma mudança hoje na consciência da igreja, se não houver hoje uma mudança na consciência dos crentes que aqui estão, nós vamos afundar neste barco. Imagine vocês que mesmo a frente parlamentar evangélica, salva alguns que são santos e puros, quando nós precisamos de um apoiamento para fazer alguma coisa que é a favor da família, nem deputados crentes têm coragem de assinar o papel. Eu fui prestar agora um serviço à nação brasileira, levantei um plebiscito. No plebiscito eu precisava do apoiamento de um terço da casa, sempre o deputado Reginaldo Almeida, para que os homens e mulheres assinassem, dizendo que nós queremos ouvir do povo brasileiro sobre o casamento de homossexuais. Queremos saber se a nação brasileira, se a família brasileira aprova a união de dois homens e de duas mulheres que estão aí à torta e à direita defamando e destruindo aquilo que é sagrado e santo. Imagine vocês, a causa é boa, sim ou não? Você faria isso? Você assinaria esse papel, sim ou não? Pois eu encontrei gente que é da igreja, que tem o seu voto, na hora de assinar, falou, não posso assinar. Eu disse, por quê? É porque o anticristo está operando. Não tem o que fazer, Marco, é nadar contra a correnteza. Você vai morrer na praia, vão te chamar aqui de fanático, vão te chamar de desequilibrado, ninguém vai querer fazer um negocinho com você. Eu gritei, eu não estou aqui para fazer negócio, o meu negócio já foi feito na cruz do Calvário, o meu nome já está no céu. Eu vou denunciar aqui agora. Senhoras e senhores, quem assistiu o programa do pastor Silas Malafaia sábado, sabe do que eu estou falando? O pastor Silas é um homem de coragem, um homem de fibra. Imagina aquele homem na televisão pedindo para que os pastores de outras denominações apoiem ele. Ele no desespero,
Eu senti na sua palavra emoção dizendo, pastores, eu não sou sozinho nesta causa. Cadê os líderes das grandes denominações? Cadê os grandes homens para nos ajudar nessa causa? Por quê? Porque o ativismo gay, eu não estou falando de homossexuais. Os homossexuais precisam do nosso apoio na nossa oração. Aliás, a palavra gay já diz que eles são alegres. Então essas pessoas alegres levam tudo na brincadeira. Eles não são problema. O problema é o ativismo gay. O problema são pessoas que têm na sua cabeça um engendramento de Satanás. São homens e mulheres que usam dos mesmos mecanismos que Stalin usou no seu comunismo nazista. Usam da mesma linguagem de Hitler. Os senhores e senhoras sabiam que Hitler criou uma frase que se tornou conhecida no mundo inteiro, dizendo que uma mentira contada várias vezes, com muita ênfase, ela se torna verdade. Isso é engendramento de Satanás. Eles não brigam por causa de expressão, não falam que tem o direito de expressão, mas só eles têm. Fale qualquer coisa deles para você ver. Tem um arranhão num braço deles, você no dia seguinte está estampada a sua cara na televisão. Nos chamam de homofóbicos, nos chamam de ditadores, nos chamam de fundamentalista e pior, dizem que nós incitamos ao ódio, ou seja, amordaçaram a nossa boca. Você nunca parou para perguntar, ou nunca ouviu alguém dizendo, gente, nunca vi em tanta história tantos gays assim. De onde é que saiu tantos gays assim? Eu te explico de onde é que saíram. Nos últimos 20 anos, o ativismo gay conseguiu travar a boca da igreja. Não a igreja evangélica apenas. A igreja católica tem que ser chamada